Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Um cobrador de imposto, conhecido também como publicano, o homem que trabalhava a serviço do Império Romano, cobrando o tributo. Nos tempos de Jesus, o povo judeu não gostava de publicano. Eles diziam que o cobrador de imposto cobrava acima daquilo que deveria ser cobrado. O povo de Israel naquela época, a nação de Israel, dizia que o publicano era corrupto, era ladrão, era injusto. Se o publicano fosse judeu, eles chegavam a dizer que eram traidores da nação de Israel. Jesus passando, Jesus viu Mateus, o publicano. Jesus está vendo um homem, olhando para ele, e ele está trabalhando, fazendo o seu serviço, o seu trabalho, e Jesus está olhando para ele. E Jesus disse: Segue-me. E ele levantou-se e seguiu Jesus. Olhando para nós hoje, Jesus está vendo o que você está fazendo. Jesus está vendo o que cada pessoa está praticando neste momento. Os olhos de Deus estão sobre nós. Salmos de número 33 nos revela isso. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Deus, quando Ele olha para o seu coração. Ele vê os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu interior. Ele te conhece. E mesmo sabendo das suas limitações, das suas fraquezas, dos seus erros, Ele não abre mão de você. Jesus chamou aquele homem, porque é Deus que chama. É Deus que escolhe. É Deus que separa. Deus disse para aquele homem, Jesus disse para aquele homem: Segue-me. E ele mudando de postura, Mateus mudando de postura, de posição, seguiu Jesus. Porque para seguir Jesus você precisa de atitude, precisa fazer uma escolha, precisa mudar de postura, de posição e seguir Jesus. Seguir Jesus significa acreditar, confiar em Deus, depositar a vossa confiança em Jesus. Seguir Jesus significa obedecer a sua palavra. Seguir Jesus significa que Ele tem a primazia em nossa vida. Seguir Jesus significa que aonde quer que você for, você vai ser um cristão verdadeiro, fiel a Deus, fiel às Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que Mateus levou Jesus para a sua casa. Leve Jesus para a sua casa. Leva Jesus para os seus negócios. Ele levou Jesus para casa. E quando chegou em casa, ele fez um banquete, preparou um banquete.
Jesus estava sentado à mesa. Mesa aqui nos fala de comunhão, intimidade. Mesa nos fala de revelação. Mesa nos fala de fartura, mantimento. Jesus está à mesa com Mateus. Como está a sua comunhão com Deus neste momento? Se mesa fala de comunhão, intimidade, como está a sua comunhão com Deus neste momento? Como está a sua intimidade com Deus, a sua vida com Deus? Como está a sua comunhão com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com seus familiares? Jesus estava sentado à mesa. Jesus, ele quer entrar na sua vida. Jesus quer fazer parte da sua família, dos seus relacionamentos. Jesus quer ter comunhão com você. Chegou também outros publicanos, chegou também pessoas que tinham cometido falha, erro. Alguns fariseus que chegaram também, chamavam até essas pessoas de pecadores. Os fariseus naquela época era um grupo religioso, era uma seita. Os fariseus, muitas vezes, eles perseguiam Jesus, buscavam alguma falha em Jesus para poder acusá-lo. Os discípulos de Jesus estavam também. E os fariseus começaram a dizer para os discípulos: como pode Jesus sentar com esses pecadores? Como pode Jesus comer com eles? Então Jesus, ouvindo, Jesus conhecendo o coração deles, Jesus disse para os fariseus: os sãos não precisa de médico. Quem está são não precisa de médico, mas sim os doentes. Quem precisa de médico, quem precisa de cuidado, quem precisa de atenção é quem está doente. Eu não vim para o justo, mas sim para os pecadores, para trazer os pecadores ao arrependimento, disse Jesus. Jesus Cristo está revelando a sua missão. Jesus está revelando a sua missão. Como diz também na casa de Zaqueu, o publicano também, lá em Lucas capítulo 19, o verso 10, quando Jesus também revela ali a sua missão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Jesus Cristo, ele tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Jesus veio para trazer os pecadores ao arrependimento. Pecador é aqueles que transgridem contra as leis de Deus. Pecador é aquele que erra o alvo, é o desobediente da palavra de Deus. Mas Jesus veio para estas pessoas. Há pessoas que precisam de Jesus neste momento. Há pessoas neste momento que precisam do perdão. O pecado, as transgressões, as falhas, os erros, os vícios, as manias, os defeitos, afasta o homem de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. Os nossos pecados, as nossas iniquidades faz divisão entre nós e Deus. O pecado nos separa de Deus. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos reconciliar com o Pai Celestial, com o Criador dos céus e da terra. Jesus veio para te reconciliar com Deus. Jesus é a nossa reconciliação. Jesus é o nosso Salvador. Arrependimento, uma mudança de pensamento, uma mudança de ideia, mudança. Pensa em Jesus neste momento. Volte os teus pensamentos para Deus neste momento. Jesus é o melhor caminho que você pode escolher para caminhar. Jesus Cristo é o Salvador.